Excelente, obrigado, Sérgio. Estou falando aqui com o microfone tapado. Vou repetir, pessoal. Boa tarde a todos, ou boa noite a todos, ou bom dia, sejam todos bem-vindos. Para quem está aqui ao vivo ou indireto, para quem está em Portugal, não está ao vivo, está indireto. Ou quem vai assistir depois, é uma alegria estar aqui com vocês por mais um programa Resenha Espírita. Esse programa que a gente está aqui para bater papo, para conversar, para construir raciocínios com o tema, claro, sempre da doutrina espírita, para a gente aprender um pouco mais com a doutrina espírita, sempre com convidados diferentes. Hoje não é um convidado diferente, a gente já vai falar sobre ele, já esteve conosco há quase um ano atrás, figurinha repetida. E Uhum. primeiro a gente vai agradecer aqui aos canais parceiros e inicialmente agradecer o canal Consolar e Esclarecer, que é onde fazemos essa transmissão, sediado em Lisboa, Portugal. Também a retransmissão para o Centro Espírita Seara de Luz, também para a Web Rádio Fraternidade, o nosso parceiro, o nosso amigo, o Portal do Consolador, que também retransmite, a TV IDEAC, o canal espiritismo.net e o Facebook e YouTube do Nelson, que também, não sei se tem alguém aí através do meu Facebook, do meu YouTube. É uma alegria recebê-los a todos. Já tem um pessoal chegando aqui. Vamos ver quem chegou aqui conosco? Para dar um alô, dar uma boa tarde. Espera aí, deixa eu ver aqui. Calma. Pronto, já começou o problema que eu costumo ter. Vamos ver se vai agora. Foi. Aqui, a Sandra, nossa amiga, lá de Juiz de Fora. Seja bem-vinda, Sandra. Que bom tê-la você aqui conosco. A Lena, do Rio de Janeiro. Que bom, Lena, seja bem-vinda também. A Maria Cidinha. Maria, da onde você fala? Escreve aqui para gente. Eu gosto sempre de saber aonde cada um está, no Brasil ou no mundo. O Guilherme Santana também nos dá boa tarde. Boa tarde, Guilherme, seja bem-vindo. A Maria, desculpa, a Cristina, nossa amiga lá de São Paulo. Que bom que você está aqui conosco, Cristina, seja bem-vinda. O Renê, nosso amigo também. Renê, só fala para mim de onde você é, porque eu não lembro, tá? Mas que bom que você está aqui conosco também. E quem for chegando, pessoal, dá um oi, manda aqui um beijo, um alô, inicialmente, e convido a todos, claro, se vocês tiverem algum questionamento dentro do tema, conforme a gente vá aqui construindo um raciocínio, em conjunto, a ideia da resenha espírita é o Nelson, convidado, e todos vocês. A gente está aqui para aprender e para responder as perguntas, desde que a gente tenha capacidade para a mesma. Quem mais que chegou aqui? Vamos lá. A Milene, do Rio Grande do Sul, nossa amiga. Seja bem-vinda, Milene. Temos aqui também a Lucivânia, lá de Fortaleza. Seja bem-vinda, Lucivânia. Temos aqui também a Kate, ou Kate, de Arequipá, do Peru. Olha só, a primeira vez do Peru. Que bom, Kate. Ou Kate, seja bem-vinda. A Lucivânia, dá um abraço a todos lá de Fortaleza. A Maria Cidinha é de Birigui, no interior de São Paulo. Que bom, Maria. Então vamos lá, pessoal. Falando aqui rapidamente só sobre o nosso programa, tem uma playlist, tá? Que eu convido a todos. Já tem algumas dezenas de programas Resenha Espírita. Tá no canal onde vocês estão vendo. Ou, se você não conseguir encontrar, vai lá no meu canal do YouTube, que é o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares, tem lá Resenha Espírita na playlist, que você vai encontrar alguns programas que nós realizamos, inclusive o programa do ano passado, que a gente teve aqui com o nosso convidado, também junto com ele. E o tema de hoje, vamos para o tema de hoje? Mediunidade em tempos de transição. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema. Transição planetária, um tema que a gente escuta cada vez mais as pessoas falarem. Está cada vez mais na boca do povo, digamos assim. Por quê? Porque a evidência está aí, né? Não é novidade, mas se faz cada vez mais presente a ideia da transição planetária e, claro, os médiuns, como a gente pode, todos nós médiuns, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com certeza, mas como é que a gente pode administrar, canalizar, controlar e tirar o melhor benefício possível das conexões mediúnicas, aprendendo e multiplicando o amor do Cristo, que essa é a nossa proposta, o nosso desafio.
Mas vou apresentar aqui, para quem não conhece, o Sérgio, o nosso convidado, que está de volta. Ele é do Rio Grande do Sul, mas vive no Rio de Janeiro. O nome dele é Sérgio Thyssen. Ele é médico, físico, professor, trabalhador espírita, palestrante, divulgador. Se dedica ao estudo entre medicina e espiritualidade. Ele já foi membro do Conselho Superior e Fiscal da FEB por 24 anos. O seu pai, Francisco Thyssen, foi presidente da FEB por 15 anos. E, Sérgio, é uma alegria, mais uma vez. Que bom que você está aqui conosco. Obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua. Muito bem, Nelson. Eu que agradeço, estava com saudades, até porque nosso encontro aconteceu já há muitos meses, mas que bom, vamos agradecendo a Deus a oportunidade, que possamos conversar sobre este tema. Agradeço a presença dos amigos que já estão e os que vão chegando, os que vão assistir esse estudo amanhã ou depois, que possamos fazer um bom trabalho, né, que seja de esclarecimento e de proveito para quem nos acompanhar hoje ou amanhã. Agradeço muito, viu? Nada, eu que agradeço, Sérgio. Quem mais que chegou aqui? Vamos ver. A Sumi, lá de São Paulo, nossa amiga também, já está aqui conosco. Sumi, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. A Marta Valéria também nos dá boa tarde, paz e luz a todos. Seja bem-vinda, Marta Valéria. A Ione nos dá boa tarde lá de Barbacena, Minas Gerais, mas ela fala que é carioca. É isso, Ione? Está aí entre parênteses carioca. Pessoal, vou fazer a nossa oração para a gente começar, sempre elevando o nosso pensamento, elevando a vibração, buscando aqui se conectar com essa espiritualidade de luz que sempre nos cerca em momentos como esse, que a gente busca aqui a luz. E claro, vamos começar aqui com o Sérgio. Fiquem todos à vontade, tá? Pode colocar perguntas se tiver e a gente vai aqui trocando uns com os outros, tá bom? Então convido a todos a fecharem os olhos, quem se sentir à vontade, claro. E rogamos a Deus Pai, primeiramente, agradecidos que estamos por mais uma encarnação, por mais essa oportunidade de evoluir, que se chama vida, entre todos os desafios e oportunidades que vivenciamos. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso modelo, guia, mestre, exemplo, que segura na nossa mão e nos convida a essa caminhada de luz, essa caminhada rumo à felicidade através do amor, do aprendizado no amar. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Consolar e Esclarecer, que nos envolvem nesse momento e que possamos aqui dar início a mais essa tarefa, aprendendo um pouco mais com Jesus, com a doutrina espírita, e pedimos assim autorização para dar início a mais esse programa na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Nome do tema: mediunidade em tempos de transição. Sérgio, a palavra é sua. Muito bem. Eu acho que a primeira coisa é nós nos lembrarmos sobre a transição planetária, porque muito se fala hoje em dia sobre isto, mas era interessante nós pensarmos, não é? Uma primeira ideia é quanto ao que mundo é este, não é? Nós vivemos na Terra, é um planeta considerado há muito tempo de expiações e de provas, segundo o Livro dos Espíritos, no âmbito da hierarquia dos mundos, não é? Mas, quando nós estudamos o livro A Gênese, capítulo 18, nós vamos ver que o título dele é Os Tempos São Chegados. Recomendo carinhosamente a leitura ou releitura do capítulo todo, o quanto antes, para os amigos que estão nos acompanhando. E é nesse âmbito que nós vamos vendo pela primeira vez a ideia relacionada à transmigração, ao degredo, à separação entre o joio e o trigo,
não é? Que Jesus deixou muito claro para nós, que era preciso que o joio crescesse junto ao trigo, mas que numa altura essa separação seria inevitável. Então, nós vamos encontrar no capítulo a ideia de uma mensagem de François Arago, que tinha sido o primeiro-ministro da França. Ele desencarna um pouquinho antes da primeira edição de O Livro dos Espíritos e já faz parte dos espíritos da codificação, não é? E ele fala sobre a ideia de que, para que o mundo avançasse, inúmeros espíritos já estavam indo embora para um lugar apropriado para acolhê-los. E que, ao mesmo tempo, estaria vindo a tal da geração nova, naturalmente, incluindo espíritos mais adiantados, que viriam como que tomar o lugar, ocupar o lugar dos que estavam indo embora, não que houvesse falta de espaço e que tivesse que uns irem embora para que essa geração nova chegasse. É só uma maneira que o autor trouxe. Vale a pena essa leitura. Então, é importante nós nos lembrarmos que de 1860, na década do Pentateuco kardeciano, não é? O livro A Gênese foi escrito em 1868, e de lá para cá nós temos mais de um século e meio. E o progresso aconteceu, mas é um progresso que precisa ser estudado, porque se nós olhamos o mundo hoje, parece que o que acontece é o oposto, porque nós temos questões seríssimas acontecendo, porque é a oportunidade de espíritos que estavam trancafiados nas zonas inferiores, no umbral inferior, nas trevas e nas zonas abissais, pensando na estruturação do mundo espiritual que nós conhecemos hoje, o da Terra, de tal maneira que esse processo de reencarnações de muitos espíritos muito endividados, faltosos, comprometidos, está se dando, e as consequências estão aí. Seja na questão de hoje, 50 guerras diferentes, com uma condição de letalidade, de morte de inocentes, algo nunca visto antes. A questão dos suicídios, nós temos, em 2024, tivemos 1.050.000 casos de suicídios. E hoje, esse ano, 2025, já são 400 mil no mundo inteiro. No ano anterior, 44 milhões de abortos induzidos. E neste ano nós já temos um pouco menos do que a metade disso. Então, mostrando para nós que mundo é este. Então, quando nós queremos examinar a questão da mediunidade em tempos de transição, precisamos lembrar que isso é da Terra, isso é do nosso mundo, e é um mundo muito atrasado. Ele é chamado de provas e expiações como uma maneira de categorizar os mundos na sua pluralidade dos mundos habitados, não é? Mas a Terra não é referência de mundo. Isso aqui é um caso à parte. Lembrando de Emmanuel, quando no livro Roteiro, no capítulo Grande Educandário, ele chama a Terra de uma grande escola, mas ela é grande no sentido de 22 bilhões de humanos numa escola primária, que é a nossa condição. Nós não estamos num grau melhor, nós não estamos perto da universidade, muito menos de uma pós-graduação no sentido da evolução moral de ninguém, salvo casos especiais de espíritos missionários, não é? Então, é importante nós nos lembrarmos que esse é um processo lento, o da transição, e para que haja a chegada a uma condição
que é da etapa seguinte de mundo de regeneração, a etapa do agora até o fim da etapa seguinte, nós estamos falando de centenas de milhares de anos. E depois virão outras etapas, mundos ditosos ou felizes, e a mais maravilhosa de todas, que um dia a humanidade daqui chegará, que é a da condição de espíritos puros. E aí devemos estar falando de milhões de anos. Mas tudo começa agora. E se nós pensarmos bem, Nelson, nós estamos assim, nós somos espíritas, mas os espíritas no planeta Terra, se nós só consideramos o movimento espírita no Brasil, em Portugal, na Argentina, no Canadá, no mundo, nós estamos do que é uma coisa de muitas pessoas. Mas, do ponto de vista percentual, os espíritas na Terra, hoje, apesar de todos os esforços de todos que colaboram na difusão da doutrina espírita, nós somos 0,0007% da humanidade. Então, olha quanto que nós temos que semear, que colaborar, e nessa atitude, nesse esforço, procurando também nos empenhar pela nossa própria evolução moral, porque somos imperfeitos, somos ainda capazes de algumas coisas, mas temos que continuar evoluindo e, ao mesmo tempo, semeando, divulgando a doutrina espírita de acordo com o que ela é de verdade, e não o que alguém pensa a respeito, ou de como cada um, dentro do movimento espírita, escolhe de viver as suas experiências, muitas vezes destoando dos postulados espíritas, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, ainda com toda uma dose de personalismo e de interesse pessoal. Então, isso é uma determinada questão que traz para nós a ideia de quanto esforço ainda todos os que tenham boa vontade devam agir no dia a dia, muitas vezes fazendo escolhas difíceis, abrindo mão de certas pretensões pessoais para estarem exatamente pensando em contribuir para o bem geral da humanidade, dentro da seara de Jesus. Pois bem, outra ideia, portanto, é a ideia de transição planetária. Nós estamos transitando para o início da etapa de regeneração, que vai nos ocupar muito tempo. Mas, se nós pensarmos bem, falamos de expiações e provas, mas em muitas áreas do planeta, regiões nos 5 continentes habitados, nós temos muita primitividade. Nós temos inúmeros companheiros de jornada vivendo em grupos, famílias, sociedades, nações, países, em condições de primitividade. A guerra, o aborto, o suicídio, o panorama que a medicina nos revela em termos de milhares de doenças diferentes, doenças do ponto de vista biológico, doenças ou transtornos mentais, o chamado, esse é um tema para depois, o adoecimento moral em medicina, fora essa coisa linda que fomos conquistando gradativamente, que é o paradigma novo, medicina e espiritualidade, que é uma coisa concreta, é um tema para também nós aprofundarmos uma ocasião qualquer. Então, é importante nós lembrarmos que, se pensamos na Terra, que, como Emmanuel disse, ele diz assim no capítulo grande do Calendário, somos 22 bilhões de humanos. Ele se inclui, claro. No tempo que o livro foi escrito, que foi há 80 anos atrás, nós tínhamos
2,2 bilhões de encarnados. Hoje, nós temos 8 bilhões e 150 milhões de encarnados. Então, algo que ninguém se preocupa. Do outro lado da vida, nós teríamos hoje, fazendo uma pequena aritmética, 14 bilhões de desencarnados. Como que eles vivem? Qual é a realidade meio que abandonada, esquecida, mesmo dos espíritas e dos espiritualistas de um modo geral? Mas isso precisa ser estudado, porque tudo que acontece do lado de lá acontece aqui e vice-versa. De tal maneira que é uma ciência que nós chamamos a ciência da vida após a morte. De tal maneira que compreender isso, estudar isso muito bem, vai nos dar uma ideia sobre que mundo é este. Quando nós estamos encarnados, os tais hoje mais de 8 bilhões, estamos todos na superfície, por causa do campo gravitacional da Terra. Tem corpo físico, tem massa, todo mundo é atraído para baixo. E aí o limite é a superfície da Terra. Mas do outro lado é tudo diferente. Esses tais 14 bilhões, eles não vivem aglomerados num lugar só, ou numa mesma esfera de vida, seja ela qualquer. Na verdade, do lado de lá, porque não há corpo físico, existe um corpo espiritual que também tem massa. E essa massa é dada pelo perispírito. Se o perispírito é mais grosseiro, ele é mais massivo. Então, os espíritos ligados às viciações morais têm um perispírito porque, vamos dizer, transgrediram com frequência as leis de Deus, e os seus perispíritos são densos, são atraídos para baixo. Onde é que nós começamos a estudar isso? Com André Luiz, no livro Nosso Lar. Para onde André Luiz foi logo que ele desencarnou no pós-operatório de uma cirurgia abdominal? Ele ficou 6, 7 anos numa espécie chamada de umbral. Mas esse umbral é um umbral inferior. Ele é escuro, pantanoso, almas andrajosas rastejando pelo chão. E depois, para onde ele vai? Ele é levado para a colônia. Lá é um umbral superior, mas ainda é umbral. E para onde ele vai? Para o hospital, onde ele fica todo um bom tempo, mesmo médico, não é? Em tratamento. Então, os umbrais, eles são de 3 categorias, e isto tem a ver com o nosso tema da mediunidade. O umbral inferior, umbral médio, nos centros espíritas, no shopping, nos hospitais, no metrô, no entorno da vida dos encarnados. Mas algo que é importante de nós lembrarmos nesse capítulo, quando nós lembramos também quando André Luiz pergunta, Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde, procurem, está lá. O que é isso? É abaixo do umbral inferior. São quilômetros de extensão, dando a volta, como todas as esferas, no planeta. E esse contingente das trevas, ele é muito mais populoso do que qualquer outra esfera, por incrível que pareça. O que também demonstra, primeiro, a nossa realidade, as nossas limitações, e o convite da espiritualidade maior, em nome do Espírito de verdade, que é Jesus, para que nós nos mobilizemos, nos capacitando em reuniões mediúnicas cada vez mais eficazes, para que nós possamos socorrer esse contingente. E o que é ainda mais delicado, amigos, e Nelson também, para baixo das regiões trevosas, como nós também continuamos estudando
com André Luiz e outros autores, as regiões abissais, altamente populosas. Pelo outro lado, algo já animador, quando vamos para o umbral superior, nos moldes de todas as cidades astrais e colônias, como a de nosso lar, nós vemos que o mundo também é envolvido de lugares maravilhosos, quando comparamos com a realidade do umbral médio ou da vida no plano material. Mas ainda existem as esferas de arte, cultura e ciência, acima do umbral superior. Ainda existe a do amor fraterno universal. Os nomes já nos vão dando uma ideia do tipo de entidades e irmãos que são cada vez mais elevados, mas ainda ligados à humanidade planetária e ao rebanho de Jesus, para que eles continuem ajudando os que estão embaixo. Eles não ficam o tempo todo usufruindo de uma morada celeste pela diferença vibratória. Eles têm o lugar deles lá, mas eles descem e nos ajudam. E onde que eles nos ajudam também? Nas reuniões mediúnicas sérias, como dizia Allan Kardec. Desde que os grupos vão estudando, se preparando, exercendo a atividade da caridade e construindo bases para que o socorro seja cada vez mais amplo, a benefício da humanidade toda. Porque cada vez que você cuida de alguém com todo o amor e dedicação, você faz bem a você, você faz bem a esse alguém e a sua família, mas você faz algo lindo, isso tem a ver com a mecânica quântica, entrelaçamento quântico. Você faz isso para a humanidade toda. E além desta do amor fraterno universal, nós temos a esfera mais alta, que é a do governo da vida. Jesus não mora na Terra. O trono dele é solar. É na estrela onde todos os planetas orbitam no nosso sistema. Cada planeta tem uma humanidade. A nossa é a mais limitada, para não dizer de outra forma. Mas todos eles têm, vamos dizer, a sua condição crística, onde eles vão organizando e trabalhando continuamente pelo progresso do sistema. Existe o Cristo do sistema, que é o mais elevado de todos. E só para fazer a comparação, nós estamos numa galáxia média, que é a Via Láctea. Ela tem 200 bilhões de sóis, aproximadamente 1 trilhão de planetas. E nessa galáxia, em meio a todos os Cristos referentes a cada um desses orbes, existe o Cristo galáctico. Vocês imaginem, né, o que possa ser isso. Então, o nosso tema seria esse, sobre a mediunidade em tempos de transição, a partir de agora, quando nós nos situamos. Lembrando que o mundo espiritual, ele é eivado de espíritos muito distantes do bem, ligados aos vícios morais, a tríade devastadora, orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ganância, materialismo. E tudo isso é o que nós temos no mundo hoje, seja o país que for. Não é verdade? E o predomínio de seres viciosos imantando mentalmente os encarnados em qualquer situação da Terra, vem levando a que os encarnados ajam, escolham, decidam, contrariando as leis de Deus. Porque existem seres que são verdadeiros anticristos, que querem ver a derrocada moral da humanidade.
Eles já sabem que vão embora para rudes degredos reeducativos, seja lá o mundo que for, Quiron, Absinto, o nome não importa, porque são nomes daqui. Mas há lugar para todos, mas na Terra eles não ficarão. Só que para eles são tão cruéis que se eles deixarem o planeta destruído, eles estão fazendo aquilo que eles vêm se propondo há milhares de anos. Então, quando eu comento carinhosamente que mesmo nós espíritas precisamos estudar essa realidade, é para um estudo, para qualquer participação de cada um no contexto hoje da vida, mas na casa espírita, dirigentes espíritas, trabalhadores devotados nas áreas, vamos dizer, de auxílio, com os postulados espíritas nas mãos e com o evangelho no coração, para que essas coisas possam mudar a médio e longo prazo. Então, a mediunidade de transição, em tempos de transição, é algo que depende de algumas formas de nós nos dedicarmos. As reuniões mediúnicas, não é? Elas são de tipos diferentes, não é? Todo mundo aprendeu na doutrina que existem reuniões de educação e desenvolvimento da mediunidade para iniciantes, pessoas que já têm sintomas da mediunidade, que procuram o acolhimento fraterno na casa espírita e são orientados, convidados a estudarem e participarem de pequenos grupos para que esse treinamento vá acontecendo. Nós temos reuniões num patamar um pouquinho mais à frente, por quê? Porque os espíritos que são trazidos nessas reuniões de desenvolvimento e educação são espíritos, às vezes, necessitados, mas de um certo padrão ameno. Se nós pensamos no degrau seguinte, auxílio aos desencarnados, os espíritos que são trazidos para acolhimento, tratamento, resgate e encaminhamento já são espíritos que dão um pouquinho mais de trabalho. Mas é um trabalho santificante. É a mesma ideia. Todos que você possa ajudar, repercute no mundo todo. Pois bem, muitos grupos ficarão anos e anos, vamos dizer, constituindo e trabalhando nessa condição. Reunião mediúnica de assistência aos desencarnados. Etapa seguinte, reuniões de desobsessão. Os nomes são apenas um aspecto, mas é interessante que nós tenhamos ideia do escalonamento. Reuniões de desobsessão, as coisas, no sentido do tipo de espíritos que são trazidos, eles são mais daqueles que darão um trabalho maior. E a equipe, o dirigente, o trabalhador, não é? Os médiuns de sustentação, os médiuns de vidência, de psicofonia, eles têm que ter uma familiaridade que não surge de uma hora para outra, uma construção. Se nós quisermos, nós temos reuniões em escalas ainda mais delicadas, como desobsessão especial, que é mais um rótulo. E existem ferramentas envolvendo a área da assistência que muitos grupos espíritas no mundo não valorizam muito, mas outros valorizam. Então, eu até teria uma espécie de uma lista de possibilidades. Uma delas, reuniões de desobsessão por corrente magnética. É uma escolha da instituição, é uma escolha do grupo. Então, a palavra corrente magnética, ela não é estudada na maioria dos centros, a expressão, e muito menos a maneira de trabalhar. Mas se você lembrar da viagem de Allan Kardec
uma das cidades francesas onde ele foi convidado para palestrar e comemorar a existência de Bordeaux, a existência do grupo espírita de Bordeaux, ele foi conhecer. E, além de fazer a palestra e confraternizar com o grupo todo, queriam mostrar para ele o que esse grupo de Bordeaux desenvolvera, a corrente magnética. E aí Allan Kardec olha para aquilo, vê a dinâmica, observa, ele era um exímio observador, não é? Um pedagogo, um cientista, uma pessoa super letrada, né? Cultíssima. E aí, qual é a expressão que você encontra na Revista Espírita? Kardec dizendo, e funciona. E as pessoas, às vezes, em lugares diferentes do movimento espírita, rejeitam. Como muitos rejeitam a ideia de magnetismo de cura. Claro, nós também preferimos o passe, a fluidoterapia. Tudo isso veio depois de Allan Kardec. Bem depois, essa terminologia. Mas Allan Kardec era um exímio magnetizador desde os 19 anos, muito antes, décadas, de quando ele conheceu as mesas girantes em Paris. E, a partir dali, não é? Ele foi pesquisando e surgiu o Livro dos Espíritos diante de todo um conjunto de manifestações pelas médiuns adolescentes de Kardec. Pois bem, como magnetizador, ele tinha os magnetizadores da França, todos os melhores pesquisadores, cientistas do magnetismo de Mesmer, que é o magnetismo de cura, é mesmeriano. E Mesmer é um espírito extraordinário que veio abrir esse conhecimento para o planeta. Então, por exemplo, mediunidade de cura, Livro dos Médiuns. Está ali. Se está ali, nós podemos ter uma preocupação, um desejo de aprofundar esse estudo para a caridade, para o trabalho de auxílio, tanto a encarnados, necessitados porque enfermos, transtornados de qualquer questão, mas também para os desencarnados. De tal maneira que nas reuniões mediúnicas sérias nós temos o diálogo fraterno, o acolhimento de entidades necessitadas e, dependendo do grupo, o teor, as condições morais vibratórias dos espíritos que possam ser acolhidos numa reunião diferente da outra. Porque eles não vão trazer espíritos de uma condição de maior, vamos dizer, perversidade, crueldade, desejo de se oporem ao bem das pessoas, obsessores cruéis, para grupos que estão iniciando. Não é verdade? O médico não vai fazer uma cirurgia cardíaca sem passar 6 anos treinando com os colegas mais experientes. Tudo é uma capacitação progressiva. E no âmbito desse escalonamento da mediunidade em tempos de transição, essa é uma preocupação simples, não é? Para que haja preparo. Então, o que nós temos? O diálogo acolhedor para o bom encaminhamento, nós temos o tratamento fluídico do perispírito das entidades que são trazidas, porque muitas vezes são entidades bem adoecidas, não só do ponto de vista mental, mas do ponto de vista da condição dos seus perispíritos. Sobreviventes, até certo ponto, das guerras, crianças que pisaram em minas e morreram pela explosão na África de minas que estavam plantadas na terra.
situações de acidentes de graves proporções, vítimas dos bombardeios das guerras. Para onde vão esses espíritos? Eles ficam no umbral médio, no umbral inferior, de certa maneira, desejando inconscientemente uma ajuda silenciosa, porque se veem nas zonas inferiores da Terra com uma aflição enorme, e os benfeitores cuidam deles para que as reuniões mediúnicas os atendam. Então entra o diálogo, a oração, para todos eles, para os médiuns trabalharem bem e acolhê-los devidamente, para o bom andamento de todas as reuniões, mas também a oração dirigida para os necessitados. E essa oração, dentro de uma reunião mediúnica séria, por pessoas preparadas, engajadas, ela tem um efeito maravilhoso, além do efeito do próprio diálogo, que sempre é amoroso. A ideia, portanto, de nós estarmos conhecendo a realidade dos desencarnados, para que as reuniões com capacitação devida, elas sejam preparadas para esse benefício. Então, se existe uma coisa que pode ser altamente benéfica, hoje, em tempos de transição, com todas as dores, com todos os problemas coletivos da humanidade, que estão lá no mundo espiritual aguardando o resgate, a ajuda, o benefício, é exatamente a mediunidade que colabore nesse sentido. Então, são questões aí para nós pensarmos. Quando nós falamos em termos de transição, nós lembramos a ideia de que existe, numa determinada divisão ou classificação, a mediunidade fenomênica, a mediunidade missionária e a mediunidade de parceria. É para nós pensarmos, lembrando do leque de possibilidades do que nós já conhecemos, nas casas espíritas onde nós estivemos. Aquela que é mais típica para nós é a de parceria, a mediunidade missionária, Francisco Cândido Xavier. Ponto. A mediunidade fenomênica, aquela, por exemplo, que Charles Richer, que William Crookes e outros pesquisaram. Por exemplo, a de Peixotinho, no Brasil, a de Eva Carrière, na França, a de Madame d'Espérance, na França. Fenômenos extraordinários que aconteceram e foram pesquisados, avaliados e divulgados, mas que, em geral, no movimento espírita, muitos não estudam. Mas a mediunidade de parceria é essa muito ligada ao amor fraterno universal. A mediunidade para, com todo o desinteresse, o exercício do auxílio aos necessitados. Por quê? Porque esse é um mundo de carentes, de enfermos, que estão vivendo na retaguarda da evolução, que estão vivendo, por causa disso, ainda atormentados pelo uso indevido da força, das circunstâncias que viveram no pretérito, e estão nas zonas inferiores, e não vão sair sem a ajuda dos que estão acima. E reparem, a reunião mediúnica, onde é que ela se dá? No centro espírita, no plano material. E a terra, a superfície, o umbral médio, fica exatamente entre as esferas superiores, onde os benfeitores estão, e reúnem condições maravilhosas de auxílio, e os que estão abaixo, umbral inferior, trevas e zonas abissais.
Então, é estratégico lembrar disso. Estamos no meio do caminho. Então, sejamos encarnados, espíritas, vamos desenvolver, vamos nos educar para o exercício da mediunidade, vamos estudar a doutrina espírita com uma abrangência e um aprofundamento cada vez maior. Por quê? Porque o mundo precisa de pessoas em maior número que, em qualquer lugar da Terra, no movimento espírita no planeta, se dediquem ao exercício da caridade dessa forma, que é a mais importante desenvolvida desde Kardec. Quem é que estava perto de Kardec? O espírito de verdade. Quem era o espírito de verdade sempre foi Jesus. O que é o espiritismo, senão o consolador prometido? Para consolar, para ajudar. Quase 2000 anos depois que Jesus disse isso, eu vos enviarei o Consolador. No âmbito do movimento espírita, a reunião mediúnica e a mediunidade de parceria é algo muito importante para o agora e para o porvir. Quanto maior propriedade, dedicação, conhecimento, condições de abrangência pela caridade, melhor nós vamos ajudando os nossos irmãos encarnados doentes, obsediados, atormentados, transtornados mentais, doentes de câncer, de problemas cardiovasculares, neurológicos, reumatológicos, infecciosos. Em tudo isso são aspectos de colheita, de legado. Ninguém adoece circunstancialmente. Doença é consequência. E como é consequência de transgressões às leis divinas, num passado de agora para longe, há espíritos cobrando dívidas. Existem aqueles atormentados e que estão fazendo parte da vida do encarnado, às vezes sem que o encarnado saiba, quase sempre ele não sabe, tanto quanto os próprios espíritos se veem como que prisioneiros dessas ligações espirituais. Então, há também na Revista Espírita uma lembrança de Mesmer. Quando Mesmer, que é o pai desse magnetismo de cura que Allan Kardec estudou e colocou lá no Livro dos Médiuns, ele diz, olha, e ainda há um exemplo de magnetismo que é o mais importante de todos. A prece que uma criatura isenta de certos equívocos age com desinteresse. Ele usa a expressão, uma alma pura e desinteressada realiza pelos seus semelhantes. Ele que é o pai do magnetismo que nos importa agora estudar, ele alerta para o valor da oração. Imaginem a oração na reunião mediúnica, no trabalho público doutrinário, nos grupos da evangelização dos bebês, das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos. Então, tudo isso se entrelaça, porque tem elementos em comum, que tem a ver com a espiritualização da vida. Só para concluir e deixar o espaço melhor para as perguntas, quando eu falo de mediunidade de parceria, é que há um entendimento no movimento espírita, no sentido de o telefone toca sempre do mundo espiritual para o grupo de médiuns trabalhadores encarnados. Então, essa é uma ideia boa? Claro que é. Mas em tempos de transição, mediunidade de parceria, o telefone toca, tilinta daqui para lá. Quando eu levo o caso do Fábio
com um autismo nível 3 de suporte, que é o mais grave, eu levo aquele caso pedindo ajuda na reunião mediúnica. E o que eu sei que eu vou encontrar? As causas desse sofrimento atual em vidas anteriores. Uma pessoa, uma senhora de 60 anos, que tentou o suicídio a terceira vez. De onde vem isso? Que tenha questões psicológicas, sentimento de culpa, dificuldades que viveu durante a vida, o luto pela perda de entes queridos, tudo isso. Mas lá atrás existem essas brechas kármicas que se traduzem no sofrimento atual de qualquer problema médico relevante. Então, esse paradigma novo, medicina e espiritualidade, que já ganhou o panorama mundial da medicina, mas eu até diria, tema para amanhã ou depois, espiritualidade e medicina, mas numa situação mais específica, medicina e espiritismo. Medicina mediúnica do presente e do futuro. Psiquiatria mediúnica do presente e do futuro. Então, quando eu levo o caso A, B ou C, ou qualquer um leva, porque isso é para qualquer um, nós estamos trabalhando essa parceria. Por quê? Porque eu preciso, na reunião mediúnica, preparada para tal, buscar as causas. Porque, do contrário, a minha medicina vai continuar sendo uma medicina que cuida dos efeitos. Tem depressão, remedinho antidepressivo. Tem que usar, até que venham outras modalidades de auxílio. É um avanço da psiquiatria. Tem ansiedade, ansiolítico. Tem esquizofrenia, antipsicótico. Tem isso, anti-isso. Então, essa é uma medicina ainda cotidiana, contemporânea, mas ela é de periferia, ela é superficial, ela é maravilhosa, ela é o resultado de milênios de evolução. Mas a mais importante, construção da humanidade, claro, uma humanidade enferma como a da Terra. Quando eu comentava de Emmanuel no capítulo do livro Roteiro, é um educandário. Mas no dia a dia de 4 décadas e meia, os espíritos e nós enfronhados nisso estamos vendo que isto aqui é um imenso hospital de almas, de espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Por isso tanto sofrimento ainda. Então o espiritismo é luz para o mundo. Especialmente, claro, todas as obras de Allan Kardec, além dos 5 livros básicos, todas elas precisam ser valorizadas, outras como obras póstumas, como a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, preces espíritas e assim por diante. Mas a ideia é de que André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos são a continuação de Kardec. Porque o que Kardec não pôde examinar, estes amigos queridos estão examinando conosco. Um que outro, além desses, também poderíamos valorizar. Mas a ideia qual é? A necessidade do estudo e de uma prática mediúnica progressivamente mais capaz de entrar em domínios que até hoje não se entrava, porque não havia condições de equipe. Sem o estudo, sem o diálogo, o debate, a troca de ideias, nós não crescemos. De tal maneira que essa medicina espiritualizada, se ela é espírita, para além dos estudos do Evangelho de Jesus, que é o médico divino, governador da Terra, modelo e guia, é importante a tarefa da mediunidade. Mediunidade de parceria em tempos de transição. Muito bom, Sérgio. Tanta coisa aqui para a gente
explorar, pensar, mergulhar, investigar, refletir. Eu tenho já perguntas que eu vou trazer, mas antes eu quero voltar lá no começo desse tópico transição planetária que se fala muito, e o Sérgio começou muito bem, dizendo que mundo é esse? E esse mundo dá um desespero eu analisando, numa forma muito imediatista. E aqui a doutrina espírita nos auxilia exatamente para ampliar esse horizonte, ampliar esse ponto de vista, tirando somente essa época que a gente vive, porque os flagelos, a predominância do mal, está aos olhos vistos. E sem essa condição, essa capacidade de enxergar o antes e o depois, e todo esse processo que, atenção, já está avisado há muito tempo. Isso, ó, a gente já tem literatura já explanando essas previsões, digamos assim, não é bem previsão, né? Mostrando o caminho do processo evolutivo do planeta Terra como por si só, e gradualmente todos aqueles espíritos que estão aqui encarnados e desencarnados que correspondem a essa vibração correspondente do planeta. E claro que ainda vai haver muito choro e ranger de dente nesse processo, como o Sérgio disse, é gradual, a mudança é a médio e longo prazo, não é de um dia para o outro. Pessoal, olha só, não tem Hollywood, tá? Não tem aquela coisa do Armagedon, aquela coisa arrebatadora, um dia para o outro, bum, explode tudo, e aí tudo muda. Tudo vem mudando gradualmente. Claro que há sinais que nos chamam mais atenção, há sinais que nos saltam mais à vista e que causam, sim, desesperança, conflitos, incertezas, inseguranças, mas aqui a gente tem exatamente a doutrina espírita e esse entendimento mais amplo para quê? Para nos sustentar. Fazendo uma brincadeira, é a casa dos três porquinhos, aquela casa que a gente vai construir, não de palha e não de madeira, mas de concreto para quê? Para sustentar na tempestade, porque a tempestade está aí e ainda vai piorar. Então, entender qual é a nossa base pessoal, como é que a gente entende, interpreta e lida com esse mundão vida louca que está aí. E que tá brabo, tá difícil? Claro que tá. A gente não está aqui com quimeras de ilusão, vivendo a realidade, o mundo como ele é. E entendendo, atribuindo as condições da doutrina espírita e percebendo esse mundo, esse momento como só mais um, e esse estágio e percebendo o que, que a gente está fazendo aqui. O que, que isso tem a ver comigo, Nelson? O que, que isso tem a ver com o Sérgio? O que, que isso tem a ver com você que está aqui nos vendo, nos escutando? Eu vou dizer uma coisa, talvez você não saiba o que tem a ver, mas tem tudo a ver. Porque por um acaso você não está aqui nesse momento. Tem a ver com as nossas experiências e oportunidades de vivenciar, acrescentar, evoluir, crescer frente a essa realidade dolorosa, tal e qual ela se apresenta. Então é importante a gente estar sempre falando, percebendo e reforçando essas ideias, e o reforço está exatamente como o Sérgio falou: é no estudo, é na compreensão, e claro que a gente vai perceber num trabalho ainda mais profundo, especializado daqueles que se predispõem a trabalhar com amor na seara do Cristo, é esse trabalho mediúnico em reuniões mediúnicas, que é um trabalho de amorosidade pura, como eu vejo e como eu interpreto. Por quê? Porque recebe aqueles que estão mais em dor. É quase como, fazendo uma brincadeira aqui, pelo menos como eu tento enxergar, pronto-socorro. Um pronto-socorro daqueles que estão ali em situação muitas vezes emergencial, e quando eu falo emergencial, são espíritos que estão vinculados em fixações mentais, em processos obsessivos durante centenas de anos, até mais, e que são encaminhados não por um acaso a um centro espírita que está condicionado, preparado para receber esse espírito, orientar ele para encaminhar naquele caminho que ele ainda não consegue, está resistente, está em dor, está em sofrimento. Como o Sérgio disse, hospital, como Emmanuel nos citou, educandário, mas eu lembrei exatamente daquele trecho do Evangelho que nos faz essa distinção: planeta Terra, escola, hospital e prisão para muitos de nós. Sim, é verdade.
E aí vem a grande pergunta: o que que a gente está fazendo com isso? Está se desesperando, arrancando o cabelo? Ou está entendendo, aproveitando e aprendendo com essa dinâmica? Porque, pessoal, se não for para aprender, qual é o propósito? São questionamentos que a gente às vezes nunca para e não faz, vai vivendo a vida, vai empurrando com a barriga, vai reclamando. Claro que tem muita coisa para reclamar. Liga o jornal agora, o Jornal da Noite. Vai ter muita coisa ruim, muita desgraça para você só reclamar. Então são questões importantes para a gente elaborar aqui. Quis dar uma pincelada, mas vou trazer os nossos amigos e já perguntas que temos aqui. Vamos lá. Tem o Beto, nosso amigo do Rio de Janeiro, que está aqui, nos dá boa tarde a todos. Que bom, Beto, que você está aqui conosco. Seja bem-vindo. A Natália Fernandes, nossa amiga, também está aqui conosco. O Adelson, isso, lá de Itabaiana. Itabaiana é Pernambuco, né, Adelson? Eu acho que Itabaiana é Pernambuco. O Walter nos dá boa tarde. Seja bem-vindo, Walter. A Wanda, lá de Sertãozinho. Seja bem-vindo, São Paulo. A Alcione também nos dá boa tarde, lá de Matozinhos, Minas Gerais. Aqui tem Matozinhos também, Alcione, perto do Porto, mas é aqui em Portugal. Agora, a Milene, nossa amiga, nos traz uma pergunta aqui para o Sérgio. Doutor Sérgio, sendo tão pequena a parcela de espíritas hoje, esse fator não atrasa ou atrapalha no processo da transição planetária? Interrogação. Muito bem, Milene, boa tarde ou boa noite. De certo modo, né, a falta de pessoas encarnadas e desencarnadas que conheçam bem a doutrina espírita dificulta o processo. Mas nós temos que lembrar que tudo foi sendo programado de acordo com a realidade da humanidade, de tal maneira que quando o Espírito de verdade, o Consolador prometido, o trabalho dos espíritos da codificação e o próprio Allan Kardec trouxeram a doutrina, né, eles trouxeram na época correta, programada. A França teve que ser preparada para o advento da doutrina. Desde Joana d'Arc, libertando a França do jugo da Inglaterra, a vinda dos iluministas, todos na França, os enciclopedistas, depois a Revolução Francesa, na sua parte de trazer a República, que é a parte que era necessária, e aí Allan Kardec nasce, e com ele vem a doutrina espírita. Mas as limitações do planeta são muito grandes. O espiritismo encontrou obstáculos na Europa, na França, e hoje no próprio Brasil. Se vocês lembram da notícia recente, não é? A única crença ou religião, vamos chamar assim, em que houve uma diminuição de integrantes foi o espiritismo. Isso tem algumas razões, mas uma delas é aquilo que nós espíritas ainda somos, imperfeitos, muitas vezes nos dividindo por causa de itens que são examinados dentro da doutrina espírita, que uns concordam, outros não, uns ficam contra os outros, porque a federativa age de uma maneira, o dirigente espírita de uma região pensa que aquele tema não seja apropriado. Então, nós mesmos estamos criando dificuldades para o espalhamento da luz doutrinária espírita. E as consequências são para todos. Então, essa dificuldade, né, ela é real. Como é que nós vamos superar isso? Estudando, nos conhecendo pessoalmente, buscando a reforma íntima,
irmos deixando os interesses pessoais para trabalharmos para os interesses da coletividade planetária, né? A busca das virtudes. A tríade devastadora, eu lembrei há pouco, mas e a compaixão, a empatia, a solidariedade, a fraternidade, a caridade e a humildade? Onde está? Dentro do movimento espírita, de nossa parte. Então, serão essas as razões pelas quais o movimento espírita, pelo menos no Brasil, estatisticamente, no censo, diminuiu um pouquinho ou está estável, pensando numericamente? Então, qual é a maneira de vencermos isto? Estudo doutrinário espírita, boa vontade, educação dos sentimentos, substituição dos nossos vícios, daquela tríade, por essas virtudes elencadas agora, para que cada luzinha interior seja cada vez, mesmo a nível de pirilampos, de vagalumes, não é? Nós estarmos no meio dessa escuridão toda, emitindo uma luzinha humilde, capaz de ser útil para as mentes, as almas, os corações que estão na nossa vizinhança, na família, na parentela corporal, na parentela espiritual, no rebanho inteiro. Porque o trabalho ainda requerido pela humanidade como um todo, tal o fator numérico dessa humanidade da Terra e das nossas condições, vai requerer muitas existências de uma dedicação cada vez mais benéfica. E nós já temos, no âmbito da doutrina espírita, com Kardec, Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz e alguns outros, não é? Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, Joana de Ângeles, nós temos muitos elementos, de tal maneira que ainda temos essa dificuldade. Estudamos, mas a mensagem ela vem para o nível mental. Mas o Evangelho de Jesus, nessas mensagens todas, ele tem que estar dentro de mim, dentro de cada um, num crescer a cada dia, numa renovação moral. Lembrando de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele diz que a maior caridade que se pode fazer, Milene, é você divulgar a doutrina espírita. Mas não é nas lives, não é no trabalho público doutrinário, num anfiteatro de uma casa espírita maior ou menor. É pelo exemplo. E como os nossos exemplos ainda não são os melhores, esse pode ser um fator dessa lentidão do processo. E também da redução estatística no último censo em relação ao perfil, comparando uma data e outra, e a última mostrando uma pequena redução. Eu assino embaixo, Sérgio, muito interessante essa reflexão que você fez. E tem um outro fator aqui que eu estava pensando sobre isso também, vou compartilhar com vocês, uma leitura pessoal do Nelson, sobre essa diminuição do dado do IBGE, se não me engano foi 2,2 para 1,8, algo do tipo, né? Pouca coisa, mas teve uma redução, enquanto outras religiões teve até uma evolução. Eu acredito muito no seguinte, é na formatação da mensagem. Porque o conteúdo espírita é indiscutível, para mim, pelo menos é indiscutível. Agora, a porta de entrada talvez não seja tão aberta ou tão fácil, ou tem algum impedimento naquele que desconhece, e a primeira chegada, às vezes, não está sendo dinâmica o suficiente para a pessoa ficar e estar ali, e reconhecer, ou entender e compreender.
E eu acho que talvez por aí a gente consiga abraçar, não sei, é uma discussão mais profunda, mas rever certas questões e perceber como é que a gente pode. Não é transmutar o conteúdo está perfeito, para mim não tem que mudar nada do conteúdo, mas como trazer isso de uma forma mais próxima para o grande todo, aonde a pessoa possa chegar, ou uma vez chegando, que não vá embora, e que fique, que se identifique, que se sinta bem, e que assim encontre as respostas dentro da doutrina espírita. Claro que, atenção, isso é algo muito pessoal, a gente está tentando generalizar algo aqui que é muito de foro íntimo, não adianta. O que eu sempre digo, pessoalmente falando mais uma vez, é que eu defendo aquilo que eu acredito, mas nem todo mundo acredita no que eu acredito. Está tudo bem. Se a pessoa vá numa outra religião, ou não vai em religião nenhuma, e se sente bem, e lá é acolhida, e tem ali o encontro das suas respostas de foro íntimo, aquela dor, aquela questão, seja existencial, seja um conflito interno, seja uma questão no contato com o alto, através de uma dor, um sofrimento vivencial, enfim, e ela encontra na religião A, B, C, X, Y, Z, tá tudo bem. O importante é a pessoa estar bem. Agora, falando de espiritismo, me faz pensar exatamente a nossa dinâmica vivencial nessa formatação que talvez poderia ser revista. Mas fica aqui para a gente discutir de uma maneira mais ampla. Vamos continuar aqui, que tem mais perguntas. Vamos lá. Primeiro a Maria, aqui nos Maria das Graças, diz que dá boa tarde ao Nelson, e ao doutor Sérgio Thyssen, diz que é maravilhoso ouvi-lo, gratidão. Também temos aqui o Decão, que nos diz boa tarde a todos, seja bem-vindo. A Ana Cristina também nos dá boa noite a todos. A Neuza Ribeiro, nossa amiga também, nos dá boa tarde. O Marcos Rogério também nos dá boa noite. O Renê agradece principalmente ao mentor do Dr. Sérgio, se não me engano é isso que ele quis dizer. Espera aí, que tem mais pergunta aqui. O Adeilson nos diz que é Itabaiana em Sergipe. Obrigado, Adelson. Eu falei Pernambuco, né? Falou Sergipe, eu me enganei. Temos aqui uma pergunta, espera aí que eu estou voltando. Vamos lá. Da Kate, ou Kate. Eu gostaria de saber mais das reuniões. Achei muito interessante isso da corrente magnética. Eu estudei engenharia química para o cuidado da minha saúde e uso as tecnologias magnéticas, íons negativos. Quer comentar um pouco sobre isso, Sérgio? Porque isso aqui dá para fazer palestra, estudo muito aprofundado. Olha, então, essa é uma pequena ciência, né? Você vai encontrar na internet conteúdos muito bons sobre corrente magnética. Você vai ver o envolvimento de Eurípides Barçanufo com essa técnica. Então, é apenas uma questão de estudar. As práticas variam um pouquinho, mas dentro do contexto da corrente magnética. Vou dar um exemplo. Algumas vezes, nos últimos anos, em sintonia com a Dona Ivone do Amaral Pereira, que é um dos espíritos que está sempre nos ajudando, nós podemos fazer um grupo de trabalhadores que são médiums de psicofonia, de vidência, médiums passistas. E esse grupo pode dar as mãos, um grupo de 6 pessoas, 8 pessoas, uma coisa simples. Trabalhadores que já estudaram alguma coisa da doutrina espírita e há algum tempo se dedicam na seara mediúnica, né? Então, muitas vezes, por causa do drama do suicídio, nós, de tempos em tempos, criamos o seguinte aspecto: nós divulgamos pelo Facebook, pelo WhatsApp,
que todo mundo que tenha casos de pessoas que partiram pelo suicídio, sobretudo o suicídio voluntário, e que, como nós aprendemos no livro Memórias de um Suicida, pela mediunidade da Dona Ivone, por isso que ela é ainda uma querida trabalhadora nessa área, né? Nós, na primeira vez que nós fizemos essa espécie de uma campanha, vieram 450 nomes de 15 países. Porque, como eu viajei muito para lá e para cá, eu tenho amigos que estão no Facebook, por exemplo, ou no WhatsApp. E aí, num sábado pela manhã, 3 horas de reunião, elas são dedicadas a resgatá-los do sofrimento, dizendo de uma maneira suave: se você lembra do livro, você vai lembrar do Vale dos Suicidas, que são, o que é uma zona muito pouco iluminada, eu diria, que não é nem de umbral inferior, é treva. E essa região é muito populosa, porque de 50 anos para cá, o número de casos só vem aumentando, mês a mês. Hoje, pós-pandemia, nós temos um caso de suicídio a cada 33 segundos. Um caso de aborto a cada 1,5 segundo. Que mundo é esse? Pois bem, e aí o que nós fazemos? Nós ficamos num círculo, aproveitando Kardec, e funciona, ele não disse? Aproveitando Eurípides, Bezerra e vários outros espíritos, inclusive meu pai, Francisco Thyssen. Em que sentido? Todos eles, sendo encarnados, têm fluidos vitais. Então, há uma doação de fluidos vitais dentro de uma situação específica. Não é para doar para todo mundo, é para doar na frequência mental, espiritual, de um grupo imenso de suicidas. Os que enviaram seus nomes, seus familiares e amigos enviaram, e outros que aproveitam o ensejo. Então, existe na física uma lei que tem um pouco a ver com isso, ou muito, que é a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart é quando você pensa numa espira de corrente, e se você faz essa corrente girar em sentido anti-horário, corrente elétrica, você cria um campo magnético. A regra da mão direita, o vetor magnético é para cima. O nosso objetivo é trazer os que estão em sofrimento embaixo para as esferas do umbral superior, arte, cultura e ciência e assim por diante, do mundo inteiro. Então, os médiums já sabem, eles vão oferecendo o fluido, fechando a corrente. E essa corrente, que sendo fluídica, ela é eletrônica também. E aí esse campo cria um vórtice para o nosso objetivo, que é do resgate dos suicidas. E aí toda uma equipe dando cobertura e acolhendo os nossos irmãos. Então, essa é uma ideia. Existem outras modalidades e objetivos de uma corrente que podem ser úteis em determinados atendimentos. Sempre dramas coletivos, múltiplas vidas que desencarnaram por causa de uma tragédia, de um acidente aéreo com 250 mortos, de um cataclisma, um terremoto no norte da África. Então, nós vamos tentando ajudar o que tiver de mais sofrimento. E aí, o que acontece? Tem várias formas.
E, às vezes, os dramas, como nas guerras, nós temos que voltar em várias ocasiões, porque tem vítimas novas todos os dias. Então, em vez de atender um de cada vez, senão você vai fazer uma fila grande atrás dos médiums. O que aconteceu na pandemia? No Brasil e na Itália, 900 mil pessoas morreram. Nos Estados Unidos, 1.200 pessoas morreram. E alguém ainda pensa que morrer é libertar-se? Depois de um mês de terapia intensiva, chegando no mundo espiritual exauridos, perispiriticamente. Então, essas correntes, elas foram usadas durante muito tempo. Vítimas esquálidas, perispíritos debilitados, de tal maneira que existem procedimentos que talvez num outro dia, na mediunidade, em tempos de transição, porque é exatamente esse o tema. Adaptação de equipes de boa vontade, com razoável conhecimento doutrinário e vivência mediúnica, para fazermos que os benefícios se multipliquem. Então, existem outras nuances, efeito de campo. É você criar um campo, que é uma região do espaço, vamos dizer, com certas propriedades, que você, mentalmente, por ideoplastia, você coloca ali para beneficiar um grupo maior. Isso também é mediunidade de parceria. É a união, a melhor que podemos, entre a equipe encarnada e os benfeitores que querem muito mais do que nós, que tudo isso mude para melhor o quanto antes. Porque quanto mais espíritos são resgatados, eles que eram, antes do resgate, ligados aos encarnados, gerando ansiedade, depressão, alcoolismo e outras dependências químicas, tudo isso se entrelaça. Então, é uma maneira de você vincular a ciência espírita. O que é a ciência espírita? A ciência da mediunidade. Nós não sempre ouvimos falar ciência, filosofia e religião? Esse trabalho é a união dos três aspectos, mas, sobretudo, pensando em como fazer as coisas. Como trabalhar a união entre os céus e a terra, para beneficiar, inclusive, os que desceram, para os umbrais inferiores, as trevas e os que estão há muito tempo nas zonas abissais. Induzindo o que há de pior na Terra quanto aos encarnados, subjugando multidões de desencarnados. Então, fica aí um convite. Outra ideia de convite, eu vou comentar rapidinho, pelo adiantado da hora, é a ideia de que nós temos um grupo de estudo da mediunidade que era presencial antes da pandemia em Copacabana, no Rio de Janeiro. O nosso grupo espírita agora, em julho, completa 30 aninhos. Veio a pandemia, nós fomos nos adaptando. Então, todas as segundas-feiras, às 19 horas do horário de Brasília, nós nos reunimos para, pelas apostilas da FEB, estudarmos a parte teórica, apostilas 1 e 2, e, segunda sim, segunda não, um pequeno exercício da mediunidade. Por quê? Porque é uma reunião pelo Zoom. Então, nós não estamos fisicamente todos juntos. Então, psicografia, concentração, vidência são bem passíveis de desenvolvimento em reuniões virtuais. Psicofonia já não é a hora ainda. Outra reunião é aquela que acontece às terças-feiras. Nas terças, o grupo é constituído de pessoas de todos os países ibero-americanos, sobretudo os de língua hispânica.
Y entonces yo estoy con ellos para que tengamos el mismo estudio con las apostilhas de la Federación Espírita Brasileña. Então tem pessoas de várias nações com o mesmo interesse, estudo da ciência mediúnica básica para o futuro, para semear outros grupos, cada um nos seus respectivos países, México, Colômbia, Uruguai, Argentina e assim por diante. Outra reunião nossa, também pós-pandemia, deixou de ser presencial para ser online, quintas-feiras, às 15 horas do horário de Brasília, fluidoterapia infantil. Crianças de 20 países com microcefalia, autismo, TDAH, síndromes epiléticas graves, leucemias. E aí os pais ou os avós estão conosco, às vezes as crianças também, de Londres, de Madrid, de Montevidéu, das cidades do Brasil, e aí nós nos reunimos, pessoas queridas cantam uma música ou duas no início, outras no final, e no meio eu faço uma prece intercessória para as crianças do grupo, para as famílias e para as crianças da faixa de Gaza, do Haiti, da guerra do Sudão, de Mianmar, da Síria, do Afeganistão. Porque a espiritualidade amorosa, ela está desejando esse tipo de contribuição. São eles que nos levam, como crianças pela mão, para estarmos colaborando. Por quê? Porque nós é que temos o fluido vital. Nós é que temos a energia no duplo etérico. Os desencarnados não têm. Então, a reunião mediúnica, nos moldes possíveis, ela pode ajudar bem. E uma outra atividade nossa é a prece pela humanidade todos os dias. Antes da pandemia, eram 1.200 pessoas. Curiosamente, Nelson, nós começamos esse projeto há 8 anos atrás, um grupinho pequeno no Rio e outro pequeno na Serra da Lousã, perto de Coimbra, onde eu já tinha estado presencialmente. Fui a Portugal 45 vezes para levar a sementinha espírita. Aí começamos. O grupo cresceu, eram 6, o grupo cresceu. Antes da pandemia, uns anos depois, éramos 1.200, com o lockdown, o isolamento social, o luto, a perda de entes queridos, a depressão, a ansiedade durante a pandemia, o grupo teve um crescimento maior, mais íngreme, exponencial. O grupo hoje tem 11 mil pessoas, de 20 países. E eu aqui, carinhosamente, convido a todos os amigos. Existe esse grupo chamado Prece pela Humanidade no Facebook. É só entrar, vai ver um garotinho com a mãozinha como se ele estivesse orando. É só pedir para entrar. Pediu, vem e nos ajuda. Perfeito, Sérgio. Era a pergunta que eu ia compartilhar aqui, que as pessoas estavam pedindo exatamente os links aqui no chat para participar. Então, lá no Facebook, eles vão encontrar todas essas reuniões ou somente essa da Prece pela Humanidade? Só da prece. As outras têm que fazer contato comigo pelo WhatsApp, para eu avaliar se eu posso trazer a pessoa, quais são os objetivos, qual é a história, o que a pessoa já tem de interesse nessa área ou noutra. E nos sábados, como ontem, às 7 horas do horário de Brasília, eu hago la oración por la humanidad en espanhol. E aí é só nos sábados, e também é um grupo do Facebook chamado assim, Oración por la Humanidad. Tem brasileiros, lusitanos, e tem pessoas dos países de fala espanhola.
Inclusive, já dando a deixa aqui, a Lúcia está dizendo que vai compartilhar com a Federação da Bolívia, pedindo para compartilhar o link. Muito bem, é só ela me escrever, eu envio o link. É um grupo, sabe, em que todos são bem-vindos. Perfeito. Vamos encerrando por aqui. Sérgio, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu retorno, por tanto conteúdo, tanta coisa importante, tem tanta gente aqui agradecendo. Ficou várias perguntas, eu vou pedir desculpa aqui que não vai dar tempo para ler, porque a gente tem aqui um compromisso de horário com a casa e aqueles canais que retransmitem. Eu vou só convidar todo mundo que está aqui, tem bastante gente online, para visitar a playlist do outro programa que nós tivemos aqui, o Resenha Espírita, foi no ano passado, com o Sérgio Tizen, e já faz um tempinho, mas está lá disponível para quem não assistiu. Vai no nt.nelson Tavares, que é o meu canal, vai lá na playlist, tem uma playlist que é Resenha Espírita, tem alguns programas, passa um pouquinho, que vocês vão ver ano passado, um programa que estivemos juntos. Eu não lembro o tópico agora, mas acho que foi medicina e mediunidade, algo relacionado também, muito próximo aqui que a gente está trabalhando hoje. Inclusive, esse tema foi um tema em votação, que eu lancei lá no grupo do WhatsApp, e foi um tema que as pessoas escolheram, o tema de hoje, mediunidade em tempo de transição. Mais uma vez, quero agradecer a todos que estiveram presentes, convidar para ir lá no canal, assistir. Eu quero agradecer ao Sérgio, mais uma vez, e pedir, Sérgio, por favor, para você fazer uma prece de encerramento. Pode ser? Claro. Em português ou em espanhol? Que você preferir. Pode ser em latim. Latim que é melhor, que ninguém entende nada. Então chame outro. Esse já não é comigo. Muito bem, vamos brincando mesmo, vamos como que nos dando as mãos espiritualmente, nos entrelaçando como irmãos e como amigos, e aproveitando sobre as questões do tema de hoje, que nós nos coloquemos à disposição dos nossos anjos de guarda, dos benfeitores em geral, que nos abraçam, que nos estimulam às realizações na seara do bem, do amor, da caridade, que todos os fluidos mais benéficos, todas as moléculas mais sadias, como Allan Kardec dizia, que nós entreguemos nas mãos dos espíritos mais elevados, como formando uma corrente a mais homogênea possível, de tal maneira que é como uma entrega, e estando em oração, a nossa certeza de que esse material arrecadado, ele vai chegar a essas mãos misericordiosas, vinculadas ao Cordeiro de Deus, para que tudo chegue aos mais carentes, aflitos, necessitados, que estão vivendo tanto no mundo espiritual como no plano físico, no planeta Terra como um todo. Que essa seja a nossa maior alegria. Sabermos que estarmos juntos num estudo doutrinário qualquer, para além de aspectos de cultura espírita e de intelectualidade, os nossos corações estejam abertos em doação, por escolha nossa, no exercício livre da nossa vontade, de vermos o mundo melhorando, as pessoas recebendo o melhor auxílio, as bênçãos do amor da espiritualidade, e nós também contribuindo no plano físico. Que tenhamos um início de semana que possa ser aquele que nos inspire para o trabalho no bem, cada vez mais, dia após dia. Muito obrigado, amigos espirituais, que estão conosco e permanecerão enquanto estivermos
com os nossos pensamentos elevados, vibrando pela paz, pela cura, pelo progresso, pela redenção da nossa humanidade. Que Jesus abençoe a todas as famílias dos amigos aqui presentes, e que sigamos, como irmãos e como amigos, trabalhando cada vez mais nas tarefas da seara do Cristo. Obrigado a todos e que assim seja. Que assim seja. Sérgio, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram conosco. Beijos e abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço, obrigado. Tchau, tchau.